Fabiola, existe alguma fala muito usual dos cristãos que te incomoda bastante? Conta pra gente, Fabiola. Existem várias falas dos cristãos que geram incômodo, que a gente fica assim, né, encafifado, mas tem uma em específico que me incomoda muito e eu quero explicar bem detalhadamente para que vocês entendam o que eu quero dizer com a minha fala, que é aquele discurso: tudo acontece no tempo de Deus. Eu sou contra essa fala. Não no seu contexto geral. Vamos com calma que vocês vão entender. Porque olha só, quando a gente usa muito essa fala, tudo acontece no tempo de Deus, na condição de cristãos, nós bem sabemos que Deus é onipresente, onisciente, Ele sabe de todas as coisas, Ele está em todos os lugares, não cai uma folha de uma árvore se não for a vontade de Deus. Isso não é novidade para ninguém. Só que às vezes nós nos esquecemos da nossa parcela de responsabilidade. E é aí que está o risco da situação, porque nós temos uma tendência de nos vitimizar diante da vida e esquecemos que muitos dos nossos comportamentos vão ter consequências. Principalmente a nossa inércia, a nossa preguiça. Nós somos preguiçosos por natureza. Isso é fato. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu não vou nem ir muito longe, eu vou falar de mim mesmo. Hoje, com a idade que eu tenho total consciência de que eu deveria ter aprendido inglês mais cedo. Eu priorizei tantas coisas na minha vida, tive inúmeras possibilidades de hoje estar falando fluentemente. Já tentei de todas as formas, só que eu nunca aprendi. E aí, eu já ouvi isso de muitos cristãos. Muitas pessoas falaram isso para mim ao longo da caminhada. Você não aprendeu porque é no tempo de Deus. Tudo é no tempo de Deus. E no meu caso em específico, eu discordo plenamente. Por quê? Eu não aprendi inglês pela minha indisciplina, pela minha preguiça. Quando eu era adolescente, eu tinha tempo suficiente, eu ficava às vezes horas e horas do meu dia deitada na minha cama, vendo coisas que não eram nada importante, fazendo outras coisas que não me agregavam em nada. E aí agora hoje que eu tenho uma outra mentalidade, que eu vejo quanto que isso me faz falta, é o momento que eu tenho que desdobrar o meu dia, tentar encaixar ali uma aula de uma hora e meia, em meio aos inúmeros afazeres, sendo que se eu tivesse sido mais disciplinada, se eu tivesse priorizado isso em outro tempo, eu teria aprendido. Assim foi com tudo na minha vida. Assim foi com a psicologia, assim foi com o estudo bíblico. Então, muitas vezes, nós temos a mania de justificar os nossos fracassos por preguiça, indisciplina, porque a gente esconde por trás desse discurso. Tudo é no tempo de Deus. Realmente tudo é no tempo de Deus, mas qual tem sido a minha parcela de investimento para que as coisas aconteçam também no tempo de Deus? Porque a Bíblia também fala, quando a gente pensa ali em Provérbios, quando a orientação de Salomão é o quê? Preguiçoso, vá ter com as formigas, seja sábio. Ou seja, aprenda com as formigas o caminho. Elas não param, elas trabalham incessantemente. Ou seja, nós temos que dar o passo para que Deus coloque o chão. Porque se a gente fica apegado só nesse discursinho, tudo é no tempo de Deus, a gente procrastina mais do que já tem procrastinado. Eu acredito que existem coisas que a gente pode falar que é no tempo de Deus quando estamos nos esforçando, quando estamos fazendo a nossa parte, e aí as coisas não acontecem, estão estagnadas, aí sim pode ser que tenha um propósito de Deus para aquilo ainda não ter acontecido, para algumas coisas terem se arrastado, mas a reflexão que eu te proponho aqui diante desse questionamento é o seguinte: mesmo sendo tudo no tempo de Deus, qual tem sido a minha parcela de responsabilidade para que as coisas aconteçam? De que forma eu tenho me empenhado para alcançar essas coisas que eu tanto falo que eu quero, que eu sonho, que eu almejo? Eu vejo isso no meu consultório frequentemente.
pessoas que não estão vivendo aquilo que sonham, pessoas cheias de planos, de projetos, mas que só ficam aqui, ó, na cabeça ou no papel. Elas não fazem o menor esforço. É a mesma coisa de um relacionamento. Quanta gente fala assim, eu não consigo arrumar um namorado, é porque é tudo no tempo de Deus, eu não consigo arrumar um marido, é tudo no tempo de Deus, a pessoa não sai de casa para nada. Ela só está à espera, ela fala assim, eu estou em oração, mas aí a pessoa quer que alguém bata na porta dela e fale assim, ô fulano, aqui eu sou o namorado, eu sou o marido que Deus enviou para sua vida, então eu estou trazendo aqui o meu currículo e vou apresentar para você, para que você possa me aprovar para poder preencher o cargo. Gente, não é assim que as coisas funcionam, não. Qual tem sido o nosso passo? Qual tem sido o nosso esforço? Porque aí sim a gente pode se apegar a essa fala de que tudo é no tempo de Deus. Mas muitas coisas não estão acontecendo na nossa vida por consequência dos nossos atos. Atos de preguiça, de procrastinação, ausência de atitude. Então é uma reflexão que eu acho necessária. Não sei se faz sentido para a maioria das pessoas, mas essa é a minha forma de pensamento.